Deuteronômio, capítulo 6. Você já se esqueceu de alguma coisa? Em algum momento assim, esqueci. Eita, eu me esqueci. É ruim, né? Quando a gente se esquece de algo. É ruim quando a gente não se lembra. Às vezes as pessoas dizem, tu lembra daquilo? E você fica puxando na cabeça. Rapaz, eu não lembro. Às vezes coisas do passado que a gente passou, e às vezes a gente puxa para lembrar e a gente não lembra. A gente às vezes encontra com alguém, a pessoa fala com você, né, e você fica pensando, meu Deus, quem é essa pessoa? Sem se lembrar daquela pessoa. É terrível, né, o esquecimento. E nesse texto que nós vamos ler aqui, e mais uns outros, Deus vem falar justamente disso, não nos esquecermos dessas coisas que eu estou falando, mas Ele vem falar para a gente não se esquecer dEle. Olha só, esquecer de Deus, um Deus tão grande, um Deus tão perfeito, um Deus onde quando nós olhamos para qualquer coisa, reflete Deus naquilo tudo. Se a gente sai aqui, olha para essa lua, olha para as estrelas, esse vento batendo em nós, se a gente vai mais ali adiante e olha para aquele imenso mar, a gente olha para a chuva caindo, a gente olha para o sol, como se esquecer de um Deus tão grande que cuida de nós em todas essas coisas, cuida através da luz do sol, cuida através da chuva que cai, do vento que sopra, do alimento que comemos, do ar que respiramos, da água que bebemos. Tudo que a gente olha, irmãos, é algo muito grandioso. Às vezes a gente vê a água e é só água, mas aquela água ela é um negócio tão profundo que a ciência não consegue explicar todas essas coisas. A gente vê nós olhando um para o outro aqui e acha que é uma pessoa. Mas olha, tem tanta coisa aqui que a ciência ainda não sabe como é que funciona, como é que se encaixa. A mente do ser humano, né? Se estuda aí há anos a mente para saber como é que funciona. Mas até hoje não conseguiram ainda. É muito complexo o ser humano, é muito complexo a água, é muito complexo uma planta, um fruto que você come. Aí você fica olhando para essas coisas, a profundidade dessas coisas. Você toma uma água de coco, ai que gostoso água de coco, mas como é que isso funciona, meu irmão? Um pé de pau daquele que é plantado no barro seco e a planta vai e suga aquela água da terra, vai filtrando e chega naquele fruto lá em cima daquele pé de coco, aquela água gostosa, maravilhosa, que se você não tomar, ela se transforma numa carnezinha que a gente chama de coco, que a gente faz tanta coisa com aquilo. É impressionante. Deus é grande, é tremendo, é inexplicável, né? E como é que a gente consegue esquecer de um Deus desse? Como é que a gente consegue esquecer de um Deus tão grande, de um Deus tão bom, de um Deus tão maravilhoso? E é preciso Deus em vários lugares dizer assim, não se esqueça de mim, cuidado para não se esquecer de mim. Aqui em Deuteronômio capítulo 6, o versículo 10, ele está falando com o povo de Israel, o povo de Deus, que ele está tirando da terra do Egito, colocando na terra prometida. E ele diz no versículo 10, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, onde há grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem, que tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, e vinhas e olivais, que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, e que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás,
Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, em volta de vocês, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Olha o cuidado de Deus com o seu povo, em que Deus está tirando o povo de uma situação de escravidão na terra do Egito, colocando esse povo em uma terra que ele diz, terra que mana leite e mel, uma terra boa, uma terra excelente, onde já vai estar tudo preparado para aquele povo, tudo pronto. E isso foi comprovado quando os espias foram olhar a terra. Para trazer um cacho de uva foi preciso 2 homens. Eles disseram, a terra verdadeiramente é boa. Deus falou a verdade, como sempre fala a verdade. Os frutos dessa terra é diferenciado. Tudo nessa terra é diferenciado. E Deus está dizendo aqui, eu vou colocar vocês nessa terra. Eu vou abençoar vocês. Eu vou dar grandes coisas a vocês. Agora eu peço uma coisa. Quando vocês estiverem lá, usufruindo dessa terra, não se esqueçam de mim. Não se esqueçam de mim, porque fui eu que tirei vocês do Egito. Fui eu que coloquei vocês nessa terra. Quando vocês estiverem nessa terra, não olhe para os deuses dos outros povos, porque, irmãos, os povos têm deuses. São muitos deuses. E Paulo fala isso na sua carta aos Coríntios. E a gente sabe disso. Muitos deuses. E o Senhor diz, não olhe para esses deuses, não adorem esses deuses, olhem para mim, não se esqueçam de mim, para que não venham sobre vocês a minha ira. Deus também se ira. Deus é amor, mas Deus é fogo que consome. O apóstolo Paulo diz para a gente considerar a bondade de Deus, mas também considerar que Ele é severo, que Ele age com rigor. E Ele está dizendo ao seu povo, o povo de Israel, e nós hoje somos o povo de Deus. Então isso aqui não é um texto isolado para o povo de Israel naquela época. É um texto bem atual para nós hoje, porque Deus continua abençoando. Deus continua nos enchendo de bênçãos, de maravilhas, de grandes coisas. E da mesma forma ele diz, não se esqueçam de mim. Em Deuteronômio capítulo 8, ele vai falar a mesma coisa. Deuteronômio capítulo 8, versículo 11. Deuteronômio 8, 11. De novo ele diz, guarda-te, para que te não esqueças do Senhor. De novo a palavra esquecer. Aí eu pergunto de novo, como se esquecer de um Deus tão grande? Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. De novo ele fala aqui esquecer, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal. De novo Deus dizendo aqui, quando vocês estiverem bem, quando não estiver faltando nada para vocês, quando eu abençoar vocês de uma forma tal, que os bens de vocês estiverem aumentando, aqui no caso ele está falando de vaca, de ovelhas, ele diz, presta atenção para vocês não se esquecerem de mim.
Aí eu perguntei, como é que a gente pode esquecer de um Deus tão grande? Não é esquecer da existência de Deus. Nesse texto aqui ele é mais específico. Ele diz no versículo 11, guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus. De que forma nós nos esquecemos de Deus? Não guardando os seus mandamentos, não vivendo a palavra de Deus. Desta forma nós nos esquecemos do Senhor. Não é um esquecimento somente de que Deus não existe. Nós sabemos que Deus existe. Muita gente sabe que Deus existe. Ou se não todos sabem que Deus existe. Alguns querem dizer para si que não acreditam na existência de Deus, que são chamados de ateus. A de negação, teos de Deus, diz que não creem em Deus. Mas eu conheço um ateu que se diz ateu e que por 3 vezes já, em momentos difíceis da vida dele, isso ele confessa, falou isso para mim, 3 vezes já na vida dele, em dificuldades, em momentos difíceis, sabe para quem ele clamou? Aquele que não crê em Deus, clamou a Deus, e não morreu em nenhuma das 3 vezes. Diz ele que continua não crendo que Deus existe. Na 4ª vez que ele passar por dificuldade, é lógico que ele vai recorrer àquele que ele não acredita. Ele vai recorrer a Deus. Eu ouvi uma entrevista de um senhor já de idade também, que se dizia ateu, e ele disse que ele era um paraquedista, e ele disse que numa desses saltos dele, ele pulou e saltou, e quando ele puxa a cordinha para o paraquedas abrir, quer dizer que o paraquedas não abre. Só que ele, naquele meio, ele disse que é um negócio muito rápido, e ele contava isso rindo. E era muito rápido, e ele disse que não tinha em que segurar, só tinha uma coisa que ele podia clamar. Era aquele que ele não acreditava, e clamou por Deus. E ele disse, eu estou aqui hoje contando a história. Caí de uma altura, ele diz lá, de tantos metros, paraquedas não abriu, não quebrei um osso, e estou aqui contando a história. E eu não acreditava em Deus. Mas tudo bem, o homem escapou. Deus segurou. Eu acredito, Deus segurou. Mas o que Deus está dizendo aqui não é esquecer, não é dizer que Ele não existe. Quando Deus está dizendo assim, não se esqueçam de mim, é não viver a vontade de Deus. É a gente não viver aquilo que Deus estabelece para nós. E nós hoje, irmãos, como o povo de Deus, tinha uma expressão de Deus, tinha algo de Deus, Deus falando ali exclusivamente para o seu povo. Nós hoje também vivemos assim, Deus falando conosco diariamente, através da sua palavra. 4 vezes por semana nós nos encontramos aqui e somos confrontados com essa palavra. E ainda somos confrontados com essa palavra enquanto estamos em casa, porque em casa nós lemos a Bíblia, não é verdade, irmãos? Eu queria ver um amém bem forte, que a gente lê a Bíblia em casa. Porque, irmãos, hoje os dias, o nosso tempo, ele é muito curto. Quase que a gente não tem tempo nem de vir a esse momento, que é um pouquinho, uma horinha e meia. Agora imagine a gente ainda ter tempo para ler a Bíblia em casa. Está brincando, pastor, comigo? Eu sou trabalhador, sou trabalhadora. Mas o pastor Marcelo estava falando hoje pela manhã, como é que a gente vai viver a vontade de Deus sem conhecer a Deus? E como é que a gente conhece a Deus, irmãos? Como é que a gente conhece a Deus? Se não for através da palavra. Se a gente não tiver contato com essa palavra, a gente vai colocando outras coisas, a nossa mente ela vai sendo forrada com outras ideias, com outros pensamentos, e nisso a gente vai se esquecendo de Deus. Deus vai sendo apagado da nossa memória, da nossa mente, por mais que a gente acredite na existência dele, outras coisas são colocadas na nossa mente, e a gente não consegue viver de acordo com o que Deus estabelece, porque tem muitas coisas sobre aquilo que a gente um dia ouviu de Deus. A nossa mente, se você passar
muito tempo sem assinar o seu nome, no dia que você for assinar, você vai sentir uma dificuldade de assinar. Se você passar muito tempo sem assinar, fazer a assinatura do seu nome, quando você for assinar, você vai sentir dificuldade. A tua mente não vai dar as coordenadas para a tua mão, porque tudo nosso aqui é comandado pela nossa mente. Você não vai ter as coordenadas corretas para você fazer aquela assinatura que você fazia tão rápido, tão ligeiro, tão perfeita a tua assinatura. Porque você esqueceu até da tua própria assinatura. A gente se esquece das coisas quando a gente vai colocando outras coisas sobre nossa mente. Vai ficando só uma vaga lembrança daquilo que passou. Por que a gente não se lembra de coisas passadas lá atrás? Não é que foi apagada da mente, elas estão aqui em algum lugar. Em algum lugar, tudo que nós passamos, desde o momento até no ventre da nossa mãe, está guardado em algum canto. Só que foram colocadas outras coisas. E aquelas outras coisas que não têm mais interesse para a gente foram sendo arquivadas em locais, às vezes, difícil de acessar. E se a gente não tiver cuidado, a gente faz isso com a palavra de Deus. Elas vão sendo arquivadas, guardadas, e outras coisas vão tomando o lugar. E a gente não consegue se lembrar de Deus, mesmo sendo muito abençoados por Deus. E Deus está dizendo aqui, não se esqueçam de mim. Não se esqueçam para que a minha ira não venha contra vocês. O que? Deus se ira? Se ira. E não queira eu, você ou qualquer um estar diante da ira de Deus. E Ele nos orienta para isso. O salmista, no Salmo 103, vá comigo aí, Salmo 103. Davi, o homem de Deus, segundo o coração de Deus, olha o que é que ele diz, dizendo para si, ali era Deus dizendo assim, não se esqueça de mim. Aqui é o homem dizendo para ele próprio, ei, cuidado. Cuidado para você não se esquecer do Senhor. Cuidado para você não se esquecer do que Deus tem feito por você. Você já orou assim, você já falou assim com você, cuidado. Cuidado, Odilon, para você não se esquecer do que Deus já fez por você. Cuidado, Odilon, para você não se esquecer de onde Deus tirou você. Porque o povo do Egito, o povo de Israel, Deus está dizendo, eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da escravidão, botei vocês aqui, vocês foram abençoados, muito abençoados. Cuidado para não se esquecer de mim. Aí Davi diz assim no versículo 1, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, engrandeça Ele, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, olha a palavra esquecer, ó. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Não se esqueça, ó minha alma. Não se esqueça, ó minha alma, do que Deus tem feito por você. Não te esqueças, ó minha alma, que Deus é quem cura, é quem perdoa. É pela misericórdia do Senhor que nós estamos aqui. Não se esqueça disso, ó minha alma. Bendize ao Senhor, bendiga ao Senhor, ao seu santo nome. Faça isso constantemente, para que tua mente não seja colocada outras coisas sobre ela e você se esqueça do que Deus tem feito na tua vida. Tem duas coisas que afastam muitas vezes as pessoas de Deus. É quando está passando por uma grande dificuldade, ou então quando está sendo muito abençoado. E olha, irmãos, o que faz ainda mais uma pessoa se afastar de Deus, nem é as dificuldades. É muito mais quando a pessoa é abençoada, que a pessoa se afasta de Deus. E é por isso que ali Deus diz assim, olha, cuidado para quando você for muito abençoado, você não se esquecer de mim. Geralmente, quando nós estamos passando por dificuldades, é que a gente lembra, eita, Senhor, olha eu aqui, Senhor, me perdoe, eu estou aqui, me ajude. Geralmente, mas quando está tudo bem com a gente, quando a gente não está precisando de nada,
Quando a gente tem salário, quando a gente tem plano de saúde, quando a gente tem dinheiro, quando a gente quer viajar e pode, quando a gente quer comprar e pode, quando a gente quer ter e pode ter. Não precisa pedir para Deus, Deus me ajude, Deus, não, você vai, procura um médico, procura o melhor médico, procura o melhor hospital, procura o melhor exame, procura o melhor especialista, porque você tem dinheiro. Aí só quando o especialista diz assim, não tem jeito, aí o cara, ai meu Deus. Então geralmente quando a gente é muito abençoado, a gente corre o risco de se esquecer mais depressa do Senhor. A gente corre o risco de não olhar para as Escrituras e ver o que é que Deus espera de nós, que temos grandes bênçãos. E aqui em Provérbios, você está em Salmos aí, adianta só mais um pouquinho, você chega em Provérbios, no capítulo 30, Provérbios 30, versículo 7. O versículo 5 diz assim: toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. A palavra de Deus é escudo para aqueles que confiam nele. Ele diz, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Aí diz assim, duas coisas eu vou pedir ao Senhor. Não me negue antes que eu morra. Duas coisas. Que duas coisas você teria para pedir para Deus, se você pudesse dizer, olha Senhor, eu tenho duas coisas para lhe pedir. Nesse caso aqui ele diz no versículo 8, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Lembra da oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Nem de menos, nem de... Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Amém. Nem de menos, nem de mais. O pão nosso de cada dia. A porção acostumada. Aí o versículo 9 ele diz assim, para que porventura, de farto, te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Ele diz, eu não quero ser nem tão pobre, Senhor, que eu venha necessitar a roubar para comer e envergonhar o Senhor. Mas também eu não quero ter fartura para que eu, sendo farto, não venha me esquecer do Senhor. Me sustenta com o pão acostumado, com o pão de cada dia. Me sustenta com as minhas necessidades. Pedido sábio. Às vezes a gente pede muito a Deus e nem sabe se a gente vai saber conviver com aquele muito. Às vezes a gente pede coisas a Deus que a gente não tem certeza se a gente vai ter como administrar aquilo que nós estamos pedindo. E talvez e por isso Deus não nos dá nem tudo que a gente pede. A gente vê muita gente dizendo assim. Muitos crentes dizendo assim, se eu ganhasse na loteria. Jesus. Acho que Deus olha e não sabe o que está pedindo. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia ajudar o irmão, eu ia ajudar o outro irmão, eu ia dar um dízimo para a igreja, eu ia construir, eu ia... Primeiro que crente não joga, né, irmãos? Primeiro que crente não joga. Aí fica difícil ganhar na Mega Sena sem jogar. E segundo que quando o dinheiro cai na mão, aí o negócio é complicado. O apóstolo Paulo fala disso lá, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta. Para a gente ter muito cuidado. Ele diz que o problema não é o dinheiro. Não é o dinheiro que é o problema. O problema é o amor ao dinheiro, é o apego ao dinheiro. Dinheiro não é maldição. Maldição é o que a gente pode fazer com ele. Se apegar tanto a ele e se esquecer daquele que nos abençoou. E se esquecer daquele que tem sido provedor em nossas vidas. Repito, e não é se esquecer da existência de Deus,
é se esquecer de viver a vontade de Deus. E quando você tem muito dinheiro, eu repito, é difícil de você se lembrar disso, porque é como se você fosse o seu próprio Deus. Você precisa de alguma coisa, você vai na sua conta, pega o seu cartão e passa ali o seu cartão Gold, seu cartão Ouro, seu cartão Prata, seu cartão Diamante. Só viaja de primeira classe, tem o seu próprio jatinho, você não se mistura com as pessoas, você não olha para as pessoas, você é superior às pessoas têm que se curvar diante de você. Muitas vezes é isso que o dinheiro faz. Mas Deus diz assim: quando eu te abençoar, e seja a bênção de Deus do tamanho que for, irmãos, é bênção. Quando eu te abençoar, não se esqueça de mim, não. Não se esqueça do que eu fiz por você. Não se esqueça que quem colocou você lá fui eu. Viu, Odilon? Não se esqueça que hoje você está empregado, porque quem botou lá você fui eu. Fui eu que te dei sabedoria para você passar no concurso. Eu falei: não, Senhor, mas fui eu que estudei. Ele disse: sim, mas a tua sabedoria foi eu que te dei. Sem Deus, como foi citado hoje aqui, sem Deus, sem Ele, sem o nosso Senhor Jesus, nós não podemos fazer nada. Aí tem crente que diz assim: eu vou fazer a prova, vou fazer um concurso, aí não estuda, dizendo: ô Senhor, me abençoa, abre minha mente. Não vai estudar não, para tu ver se Deus vai abrir tua mente. Tu estuda, aí tu ora e Deus vai te abençoar. Lá em Lucas, irmão, capítulo 17, Lucas 17. Sexta-feira a gente estava orando aqui pelos irmãos que estão desempregados. Aí eu já botou o currículo? Botei não, pois bote. Vamos orar, mas vamos botar currículo aí, Deus vai abençoar em nome de Jesus. Lucas capítulo 17, versículo 11. Diz que aconteceu que indo ele, no caso Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais passaram de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. A lepra era uma doença que fazia com que as pessoas que eram cometidas por essa doença fossem afastadas da comunidade de Israel. Tinha um local específico onde eles ficavam separados de suas famílias, longe, distante, eles não podiam chegar perto. E aqui o texto diz que eles de longe gritaram. A gente lê o texto, né, dizendo: Jesus, mestre, nos ajuda. E Jesus diz: olha, vá mostrar ao sacerdote. Era de longe, irmãos. Era longe. Se a gente de longe falar assim baixinho, você não vai ouvir quem está aí atrás. Mas a pessoa que está aqui atrás, vamos dizer que a pessoa está lá do outro lado da rua. Eu ia dizer: Jesus, mestre, nos ajuda. Aí Jesus de lá gritava: vai mostrar aos sacerdotes. Era alto, porque eles estavam longe, era gritando. Olha que coisa. Nos ajuda, mestre. Vai e mostra aos sacerdotes. Por que ele disse vai e mostra aos sacerdotes? Porque era na lei, quando você estava leproso, que se achava que estava curado, você voltava ao sacerdote, o sacerdote ia examinar você, e se o sacerdote visse que você não tinha mais lepra, ele restituía você à sua família. Não era, você não podia ficar limpo e voltar e entrar na cidade, você tinha que passar pelo sacerdote. E como Jesus cumpria toda a lei, ele dizia: vai e mostra ao sacerdote. Só que os 10 foram. Eles foram mostrar-se ao sacerdote. O versículo 15. Versículo 14 é assim: e eles, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus dizendo para eles. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Eles iam mostrar-se ao sacerdote, mas eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz.
e caiu aos seus pés, no caso aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano, não era judeu, era igual a mulher samaritana. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha, irmãos, eram 10 leprosos, uma doença terrível que afastava as pessoas da família, da convivência. E de repente eles encontram com Jesus, mesmo que distante, eles dizem: olha lá, é Jesus, é o mestre, ele cura, esse homem ele cura, ele é diferenciado. E eles gritaram, clamaram por ele. Ele disse: vai lá e mostra aos sacerdotes. Mas quando ele mandou, eles ainda estavam cheios de lepras. Era para ir mostrar ao sacerdote quando você estivesse limpo. Mas sabe o que aconteceu? Eles creram na palavra do Senhor, e eles foram. E diz que eles indo mostrar ao sacerdote, no meio do caminho, pela fé deles, eles perceberam que estavam limpos. Os 10. 9 continuou sua jornada, talvez correndo, alegre, contente. Para quê? Para mostrar ao sacerdote, para voltar para sua família. Mas teve um samaritano, rejeitado pelos judeus, que disse: eu estou limpo. Esse homem é diferenciado, eu vou lá e vou adorá-lo, porque ele merece ser adorado. E diz que ele voltou e se prostrou e chorou aos pés do Senhor. E Jesus disse: não eram 9, só veio um. Agora o interessante, ele diz aqui no final: levante-se, filho, vai lá, mostra ao sacerdote, e tua fé agora te salvou. Jesus não quer só curar a tua lepra. Jesus não quer só curar a tua enfermidade, seja ela qual for. Jesus não quer só te dar um empregozinho ou um empregão. Jesus não quer só te abençoar aqui nessa terra. O Senhor Jesus, Ele quer te salvar. Mas às vezes, irmão, quando a gente recebe um pouquinho que seja, já se esquece dele e vai embora correndo para resolver nossos problemas. Era um problema sério. Esses homens talvez já estariam muito tempo lá, distante, afastados de suas famílias, seus filhos, esposa. Era a oportunidade deles voltarem. Mas Jesus disse: só veio um. Mas tudo bem, a tua fé te salvou. Não deixe os seus projetos, as coisas importantes da tua vida aqui hoje te atrapalhar na tua convivência com o Senhor. Quando Deus te abençoar, seja qual for o tamanho da bênção, não se esqueça que Ele é o Deus da tua vida, que é quem faz todas essas maravilhas. Não se esqueça, ó minha alma. E Deus abençoe. Ainda tinha a questão aqui de Naamã, que foi 2 textos que o pastor Macena usou quando ele falou de adoração. Eu falei sexta-feira aqui sobre isso, vou dizer de novo, irmãos, assistam esses 2 vídeos. São 2 estudos, um no culto de domingo, outro no culto de quarta, que fala-se sobre adoração. Tem o vídeo 1, o vídeo 2, muito edificante para a sua vida. Assistam eles, está no canal da igreja, e seja mais uma vez edificado.